portanto, esta peça, para mim, é uma espécie de declaração de princípios, porque eu acho que nós não nos podemos estar nas tintas para os amigos, porque tem aqui várias hipóteses que eu pus em rima, dar-se nas tintas para as promoções, para as celebrações, para as classificações, etc. Não vale tudo, é claro. Mas eu acho que temos que ter atenção às pessoas que estão mais perto de nós. Digamos que há pessoas que têm um bocado a tendência para achar que merecem tudo e que estão afins de receber muitos favores e depois não pensam de forma nenhuma em compensar isso de alguma maneira. Uma pessoa não pode compensar de uma maneira, compensa de outra. Mas eu acho que a pessoa fica sempre em dívida quando recebe alguma coisa. Olha, aqui temos 3 peças que são reminiscências de alguma coisa ou de algum lugar. Esta do Fanal, porque de facto o Fanal é o único sítio onde existem vacas aqui na Madeira. As vacas aqui sempre foram criadas nos palheiros e o sítio onde elas estão assim em liberdade é no Fanal. Portanto, eu fiz esta recolha porque realmente acho bonito, quer dizer, a gente pode encontrar um certo valor estético em qualquer objeto, mesmo no objeto. Tenho uns peixes secos que eu encontrei no calhau do Jardim do Mar. O Jardim do Mar é um sítio que era conhecido internacionalmente dos surfistas. Tinha uma onda excelente para o surf, fizeram lá uma promenade que estragou com a onda. Pronto, agora já é extremamente perigoso surfar lá, mesmo quando tem uma onda favorável. Antigamente iam bater ao calhau e pronto, não era problema maior. Agora vão bater acima dos trapos que lá colocaram e é muito perigoso. Aqui estão uns sapatos que eu encontrei alguns, já não me lembro onde. Mas aqui na Madeira há um ditado que é: que a ribeira leva, a ribeira traz. De facto, as pessoas às vezes têm pouco cuidado e deixam ir lixo para a ribeira e depois por outras razões, até porque foram feitas muitas construções à margem das ribeiras e quando há enxurradas o lixo acaba todo por voltar para a terra e daí o ditado. Portanto, aqui é uma reminiscência de um arraial, uma conversa que eu ouvi em 1900 e qualquer coisa, não me recordo bem a data. Era um grupo de senhoras que estavam muito divertidas. Aliás, fui eu que incitei o diálogo e perguntei-lhes se elas estavam se divertindo e elas responderam como aqui está escrito. Quando é para trabalhar, trabalha-se. Quando é para comer e beber, come-se e bebe-se. Quando é para cantar, canta-se. Quando é para brincar, brinca-se. E quando é para rir, ri-se. E aí eu perguntei, e quando é para estar sério? Eles disseram, faz-se um esforço. Aqui o cãozinho. O cãozinho, no meio disto tudo, eu acho que é um bocado aquela situação do nonsense. Mas, de facto, quando eu era miúda, quase toda a gente vivia em moradias e quase toda a gente tinha um cãozinho de guarda. Então, eu lembro que chegávamos a qualquer sítio e sempre alguém dizia: cuidado com o cão, cuidado com o cão. Foi uma imagem que me ficou gravada do cuidado com o cão. Em relação a este cartaz que eu propus a intervenção do público, eu tinha ali 2 folhas em branco para as pessoas poderem ter mandar a sua opinião, tem a ver com aquelas regrinhas sociais que a gente... Nós, quando éramos miúdos, ouvíamos sempre: não se faz isto, não se faz aquilo, não se vai para a chuva que molha, não se vai para o sol que queima, não se vai para o vento que despenteia. Há pessoas que estão a ser muito preocupadas com todas estas situações. Aqui são objetos mais pessoais. Temos aqui umas fotografias, uma quando eu era pequenina, outra no Carnaval, portanto disfarçada, uma e outra. Uma algarela feita por um amigo meu, que é pintor. E depois tenho aqui uma ecografia dos meus olhos que eu achei tão bonita que resolvi fazer uns quadrinhos com as imagens. E tenho uma fotografia aqui, muita gente não sabe o que é, mas que é uma fotografia da energia das nossas mãos.
Tenho aqui uma fotografia do meu marido nas eleições do Humberto Delgado, porque ele, portanto, quando ele concorreu às eleições, em 1958, com o grupo aqui na Madeira que participou também nessas eleições, na organização das eleições. Portanto, isto foi uma maneira de prestar a minha homenagem às pessoas que contribuíram para que a situação política em Portugal melhorasse, porque quem viveu esta época sabe bem o que nós sofremos nessa altura. A seguir, tenho uma fotocópia de uma carta que um dos meus filhos que esteve exilado me enviou e que muitas pessoas acharam comovente. Nessa altura houve muitos estudantes que não tiveram outra solução senão ir para o estrangeiro, porque bastava participar em manifestações estudantis para serem perseguidos pela PIDE, pela Polícia Política. E um livro que foi escrito pelo meu filho, que era jornalista e que fez uma história ilustrada da Madeira, portanto o texto é dele. E a seguir tenho uma fotografia da minha sogra, tirada pela irmã, que era pintora, e que eu penso que deve ter sido uma das primeiras mulheres fotógrafas da Madeira. Acho que a fotografia tem muita qualidade e por isso decidi incluí-la. Portanto, aqui tenho, vá lá, uma amostra de brinquedos antigos, que são bem diferentes dos brinquedos que os miúdos têm hoje. Aqui também quis fazer uma síntese, vá lá, da relação entre a minha mãe e a minha irmã, com este diálogo, porque, vá lá, a minha mãe até era uma pessoa bastante aberta, mas, portanto, ainda tinha aquela ideia do faz mal, parece mal ou dá azar. Quando não se fazia uma coisa, era por uma dessas três razões. O meu pai tinha uma casa de bordados e eu, quando era miúda, gostava muito de ir para lá, ver todo aquele movimento das pessoas, das operárias, que faziam todos os trabalhos, que as pessoas que não são de cá pensam que se bordam nas casas de bordados, mas não era assim. A organização era outra, bem diferente. As pessoas bordam nas suas casas, depois levam às casas de bordados para lavar, para recortar, todos os pontos abertos, depois são recortados com umas tesourinhas muito pequeninas, e eu apreciava tudo isso. Mas fazia uma certa confusão que elas comiam, porque nessa altura era mesmo uma época de fome aqui na Madeira. E então elas comiam milho, o que nós chamamos o milho, que são as papas de milho, para quem não sabe, e comiam milho que levavam de casa e com cebola picada, ou com café. Quer dizer, eu fazia-me aquilo uma certa confusão e ficava a pensar se elas comiam aquilo que gostavam muito ou se não tinham outra coisa para comer. Mais tarde vim a perceber que era a segunda hipótese. Olha, este grupo de pauzinhos e pedrinhas, eu resolvi dar o título do Mar à Seca, porque realmente eles foram apanhados, foram recolhidos em diversas situações, que eu também gosto muito de andar a pé. E nos meus passeios fui recolhendo pauzinhos e pedrinhas que achei bonitos. Então, olha, aqui resolvi fazer uma brincadeira com os meus diplomas, porque eu sou uma pessoa um bocado curiosa e sempre que há, enfim, seminários e workshops e esse tipo de atividades, eu estou sempre mais ou menos lá caída. Comecei a pensar para que é que servem os diplomas. O que eu aprendi está cá dentro, está dentro da minha cabeça. Portanto, um papelinho a dizer que eu frequentei, que eu com aproveitamento ou não, mas isso acho que vale pouco. Então resolvi fazer uma brincadeira e fazer com os diplomas, tirei fotocópias e resolvi fazer um tipo moinhos de vento.